Ok? Isso é muito importante. Só que a tribo do norte, as 10 tribos do norte, não aceitam Davi. Toleram Davi. E por que toleram Davi? Porque eles ainda estão no processo de conquista da terra, e Davi foi útil para essa conquista da terra, porque o Senhor era com Davi e Davi destruía os inimigos. E nessa destruição, Israel tomava posse da terra. Então, Davi foi útil para o projeto de tomar a terra, de implantar o governo de Israel na Palestina. Muito bem. Esse período de tomar a terra se estabilizou. E agora, Davi morre e vem Salomão. Salomão continua expandindo e consegue montar um império de Salomão, o Império Judaico. E faz paz com todos os reinos em volta. Isso foi muito importante. Então, novamente, as 10 tribos do norte toleram o filho de Davi. Até que Roboão assume o poder. Esse Roboão era um jovem que, quando assume o poder, há, então, a possibilidade de desestabilizar a dinastia de Davi com Roboão. Muito bem. O que é que acontece? Eu queria tomar um pouco desse tempo, gente, porque ele é importante para a gente entender o interbíblico. Quando Roboão assume, havia um cara no reinado de Salomão que era opositor a Salomão. O nome dele, Jeroboão. Por que ele era opositor de Salomão? Porque Salomão cobrava altíssimos impostos. A taxa de imposto era muito alta. Jeroboão se opôs. Salomão perseguiu Jeroboão. E Jeroboão se exilou no Egito. Ok? Então, Jeroboão ficou no Egito, fugindo de Salomão. E esperando uma oportunidade para voltar para Israel. A oportunidade surge quando Roboão, o filho jovem de Salomão, assume o poder. Um quadro se monta para a rebelião acontecer. Qual é o quadro? Eles pedem que se baixe os impostos. E Roboão cai nessa rebelião porque ele não ouve o conselho dos anciãos. Os anciãos pediram que o primeiro ato de governo dele fosse baixar os impostos. Ele não baixa os impostos. Consequência disto é que ele diz que o dedo menor dele seria mais pesado que a mão do meu pai Salomão. Esse foi o resultado para que as 10 tribos se deslocassem, separassem de Roboão, e Jeroboão vem do Egito e assume as 10 tribos. Então, aí é o que a gente chama de ruptura de Israel. As 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul. Ok? Ok, Rose? Estamos juntos? Joia. Essa história é bem conhecida, gente. Agora, eu vou começar a tratar de uma questão teológica dessa história, tá bom? Qual é a questão teológica que para nós é importante aqui? As 10 tribos se deslocam, as 2 ficam separadas. Jeroboão é o rei do norte, Roboão, o reino do sul. Qual é a questão teológica? É que o reino do norte não reconhece Davi. Aí eu pergunto a vocês, quem construiu o templo? Salomão. Salomão. Onde ele constrói o templo? Jerusalém, capital do sul. E esse templo, para as 10 tribos do norte, foi construído por um impostor. Se o construtor é um impostor, o templo também, Deus não vai habitar num templo feito por um impostor. O que é que o Reino do Norte faz? Constrói o seu templo no Monte Gerizim.
Gente, dá uma olhada se alguém está com o microfone ligado. Só tire o microfone para fazer uma pergunta, tá bom? Vamos fazer assim? Ok, então vamos lá, vamos retomar a parte teológica. Então, se Salomão é um filho de um impostor e ele constrói o templo, esse templo é ilegítimo. Resultado, o norte vai construir o seu templo, porque eles se consideram o remanescente fiel. Muito bem. Onde eles constroem o templo no norte? Eles constroem no Monte Gerizim. Por quê? Porque foi o monte onde Abraão teria oferecido Isaque. Então, eles constroem o templo e eles vão cultuar a Deus. Então, para eles, o culto verdadeiro é no templo verdadeiro. Primeira questão teológica. O templo verdadeiro é o do norte ou é o do sul? Segunda questão. Se Davi é um impostor, porque todos os profetas vão dizer que o Messias viriam por Davi. Consequência teológica, o norte não aceita nenhum profeta que abone Davi. O norte não aceita nenhum profeta que diga que Davi seria o pai do Messias. Consequência, os do norte não vão aceitar os livros dos profetas. Consequência, o norte só ficará com os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Então, gente, vamos fazer uma revisãozinha aqui. O norte não considera o templo porque foi feito por um impostor, teria sido feito por um impostor, Davi e Salomão. Então, o templo não vale. Qual é o templo que vale? É o templo do Gerizim, onde Abraão teria oferecido Isaque. Segundo, eles não aceitam os profetas. Se não aceitam os profetas, então só aceitam o Pentateuco. Então, eles vão adorar a Deus no Gerizim e vão ler apenas a Bíblia do Norte, que vai ser os samaritanos, mais tarde chamados de samaritanos, só vai ter o Pentateuco. Isso é uma informação teológica muito importante. Outra informação teológica, terceira informação teológica. Se eles não vão ler os profetas, eles quem? Os samaritanos do norte não vão ler os profetas. Por que o norte ficou conhecido como samaritanos? Porque a capital do norte vai se estabilizar em Samaria. A primeira capital do norte não foi Samaria. Samaria foi a terceira capital. Ok? Passou por Terza e depois que chegou em Samaria. Muito bem. Daí, sendo a capital, os samaritanos. Qual é a terceira consequência teológica? Se o norte não lê os profetas, como é que vai ficar a esperança messiânica de um dia vir o Messias, se eles não leem os profetas? Parece que a Raíssa gostou aí, né, Raíssa? Pastor, isso que eu ia perguntar. Eu estava esperando aqui, ansiosa, para chegar nesse momento. Porque eu estou assim, se eles não tinham os profetas, como é que eles iam acreditar em Jesus se eles não acreditavam que Jesus veio da linhagem de Davi? Obrigado. Eu amo a aula por isso, viu? Tá joia? Vamos continuar então. Então, vou responder a questão, a terceira questão teológica. O templo é verdadeiro, só o templo do norte. A segunda questão teológica aí que a gente está jogando é que eles não leem os profetas. Consequência 3. Se eles não leem o profeta, qual é a esperança messiânica dos samaritanos? Vamos lá? Eles leem somente o Pentateuco. Então, galera, no Pentateuco é que está a esperança messiânica dos samaritanos. Só tem um texto de esperança messiânica dos samaritanos. Onde é que está isso? Deuteronômio 18, 15. Pessoal, essa nossa aula hoje vai ser totalmente experimental, tá? Na próxima aula, eu já vou jogar para vocês com o webcam
e todas as possibilidades da nossa base aqui, eu postar o texto para vocês. Vocês vão ver na tela, a tela vai dividir e eu vou postar os textos para vocês, tá bom? Mas, por hora, me ajudem. Deuteronômio 18:15 vai dizer, eu estou citando de memória, ele está dizendo assim, Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês ouvirão, correto? Fechou. Então, o que os samaritanos liam? Que o Messias seria um grande profeta, semelhante a quem? A Moisés. Daí, o Messias não seria, para o samaritano, um filho de Davi. Seria um grande profeta semelhante a Moisés. Agora, vamos linkar aí com o Novo Testamento. Quando a mulher samaritana pergunta a Jesus por que fala com ela, que ela é uma samaritana, ela diz assim, eu queria essa água viva. Ele diz, chama teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí ele fala, dissestes bem porque tiveste 5 e o que tens agora não é o teu. Ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Então, por que o samaritano esperava um grande profeta? Já na tribo, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, essas tribos esperavam um descendente, filho de Davi. Quando Jesus entra em Jericó, que é lá no sul, o cego de Jericó fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoal, então eu estou remontando essa história para dizer que o norte ficou separado espiritualmente também do sul, com um templo, com uma Bíblia, só a Torá, e separado do sul. Ok? Aí já joga uma luz para nós no Novo Testamento, que Jesus vai falar com os samaritanos. Jesus fala com a mulher samaritana. E ela pergunta qual é o templo verdadeiro, qual é o culto verdadeiro. Jesus diz 2 coisas sobre o culto verdadeiro. Primeiro, ele diz, mulher, é em espírito e em verdade. Mas ela queria saber em qual local. Aí Jesus diz, e se você quer saber sobre local, é lá em Jerusalém. Ao falar isto, Jesus autentica todos os profetas. Jesus autentica tudo que foi dito a respeito de Davi, do descendente, e ele era o descendente de Davi. Daí que os evangelhos começam com uma genealogia mostrando Jesus como descendente de Jessé, que gerou Davi. E Jessé vai bater em Abraão. E Abraão vai bater em Adão. Então, os evangelhos tomam esse cuidado e se posicionam quando colocam a genealogia. Tá joia? Eu disse tudo isso para a gente entender o Novo Testamento. Querem ver uma outra coisa no Novo Testamento muito precioso? Eu estou vendo aqui o Hudson Daniel, que é também um estudioso aqui do Novo Testamento. Uma coisa muito importante. Quando o evangelho chega em Samaria, o Espírito Santo não desce. O Espírito Santo só desce em Samaria, batizando os samaritanos, quando os apóstolos descem e vão lá impor as mãos sobre os samaritanos. Então, esse gesto de descer de Jerusalém, onde estava o culto no templo de Jerusalém, eles descem do templo, descem de Jerusalém, vão em Samaria, impõem as mãos, e aí é que eles recebem o Espírito Santo. O texto, então, Lucas arquiteta o texto dessa forma, para dizer que Deus estava quebrando a separação dos povos, e o Espírito só foi concedido com a oração dos apóstolos vindo do templo de Davi. Ok? Isso é muito bonito, a gente passa no livro de Atos e não percebe. Por que o Espírito Santo só vem com a imposição dos apóstolos? É porque eles vêm de Jerusalém, do culto autenticado por Deus.